Queridos de Deus, quem quer ouvir a palavra do Senhor? Pode abrir então em Mateus capítulo 13, ou como se diz em Portugal, 13. Mateus 13, versículo 24 a 30. Vou testar aqui, peraí. Quem achou, diga achei. Tem que dar um clique ali para mim. Só um clique. Isso. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, primeiramente eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre toda a terra, sobre todas as pessoas, sobre tudo. Obrigado, Deus, por este privilégio de falar da tua santa palavra, Pai. Quando nós lemos a tua palavra, Deus, tem tantos momentos, ó Deus, que ficamos felizes, ó Deus, e tem palavras que vêm também para nos confrontar e depois também ficamos felizes, ó Pai, porque nós sabemos que o que vem do Senhor é para o nosso bem, e que o Senhor, Espírito Santo, fale conosco nesta manhã, assim como o Senhor já ministrou o meu coração, e nós precisamos mudar, ó Pai, e o Senhor vai continuar fazendo isso, porque o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Pai bondoso. Fala conosco nesta manhã, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O tema de hoje é... Você clicou de novo? Não? Vai ter que ficar aí então, acho que acabou a pilha. Pode voltar um pouquinho, Marcos, por favor? É não estrague tudo, irmãos. Eu creio que em Portugal usa-se o mesmo verbo de o estragar, né? Eu creio que usa o mesmo verbo, então para nós não vai mudar. Mas a expressão é não estrague tudo. Não estragar, que a gente hoje, nesta manhã, a gente vai aprender isso com Deus. A não estragar o que Deus está fazendo em nossa vida. Pode adiantar? Para quem não trouxe a palavra de Deus então, irmãos, é um outro conselho. Anda com a Bíblia, tá, queridos? É muito bom. Mas o texto diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Amém, irmãos? Até aqui. Queridos de Deus, existe um rapaz, um autor de livros chamado Robert Cialdini. E eu gosto muito de ler livros, gosto mesmo de ler bastante livros. E esse rapaz, ele escreveu uma vez um livro chamado Armas da Persuasão. E este livro é considerado no mundo todo o mais respeitado nessa questão de persuasão, de como você consegue persuadir alguém, principalmente para quem trabalha com vendas, com marketing, enfim. Esse livro é um dos mais utilizados no mundo, desse rapaz, desse autor aqui. E esse autor ali, irmãos, nesse livro, ele apresenta mais de 20 gatilhos mentais para que você consiga persuadir uma pessoa a fazer ou pensar ou a refletir naquilo que você quer. E esses gatilhos mentais têm o potencial de fazer com que uma pessoa então tenha a ação que você deseja. Esse livro é poderoso, irmãos. Mas eu quero falar sobre uma outra pessoa que desperta em nós aquilo que nós precisamos realmente fazer, mudar, ser transformado. Eu vou falar sobre Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, como Ele é a própria palavra, Ele sabe de tudo, foi Ele quem criou todas as coisas, amém, irmãos? Foi Ele quem deu inteligência para o ser humano, até para esse senhor aqui chamado o Robert Cialdini. E Jesus, Ele sabia muito bem de um gatilho mental que faz a gente refletir sobre nós mesmos. E um dos gatilhos mentais que Jesus mais utilizava era o gatilho da história. Todas as vezes que Jesus queria realmente que as pessoas refletissem em algo, Jesus contava uma parábola, Jesus contava uma história, não para que as pessoas já de primeira pegassem, mas para que elas viessem a refletir sobre aquilo que Ele queria falar. Porque, irmãos, a história, ela prende a nossa atenção, sim ou não, irmãos? Vocês têm amigos que gostam de contar uma boa história? Eu tenho um aqui dentro que gosta de contar muita história. E a gente fica preso ali, ouvindo suas histórias. E é gostoso, você vai imaginando as pessoas, vai imaginando a cena, aquilo que aconteceu.
Portugal se diz também peripécia, né? Quando aquela cena muda completamente o âmbito do que estava sendo feito, porque você está preso naquela história que a pessoa está contando. E então a história faz a gente explorar todos esses recursos, né? E sempre vai nos trazer uma lição de moral e de vida. Por isso que Jesus também utilizava o recurso da história. Ou seja, não foi esse autor que descobriu isso, foi o próprio Jesus Cristo, porque Ele é a própria palavra. Amém, irmãos? Ele tem toda a inteligência, Ele é a própria sabedoria, foi Ele que nos ensinou. E Jesus então gostava de contar muitas histórias. A experiência de Jesus ficava focada quando Ele contava as suas histórias. E na Bíblia, irmãos, a Bíblia nos diz que Ele contou cerca de 40 parábolas. 18 delas estão escritas por Mateus. 7 delas a gente encontra no capítulo 3 de Mateus. A parábola do semeador, do joio do trigo, que nós lemos. A parábola do grão de mostarda, do tesouro escondido, das pérolas, da rede, do fermento. Enfim, Jesus sempre contava histórias para que as pessoas refletissem na sua vida. E hoje a gente vai pensar em algo, então, sobre esta parábola que nós lemos, a do trigo e do joio. E nesta parábola, igreja Yahvé, Jesus começou dizendo que o reino dos céus é como semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio quem? Veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, e ele não ficou lá. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele se retirou. Ele veio lá quando o dono do campo estava dormindo, lançou a semente, o joio, e foi embora. Então a gente vai ver alguns princípios importantíssimos, irmãos, para que eu e você entendamos algo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa vivência. Pode passar, Jé? Mais um. Pode passar mais um. O primeiro ponto, irmãos, é que o ódio que você sente pelo joio, que ninguém gosta de joio, irmãos. Joio tem a conotação na igreja de Deus de algo ruim, de uma pessoa ruim, de pessoa que só vem para trazer problema. Mas o ódio que você sente pelo joio não pode superar o amor que você precisa ter pelo trigo. Amém, queridos? Isso é para líderes, serve para pastores. O amor que nós temos pelo trigo tem que ser maior do que o ódio que a gente tem pelo joio. Isso serve para a sua vida, para as suas amizades, para os seus relacionamentos, no seu trabalho. E uma verdade, irmãos, todo mundo que ama também odeia. Ai, pastor, que palavra forte. Não, mas é verdade. Você que ama alguém, tenha certeza que você odeia alguma coisa. Não sei se você odeia uma pessoa, mas alguma coisa você odeia. A Bíblia nos diz várias histórias sobre pessoas que amam a justiça, mas que também odeiam a injustiça. Você odeia a injustiça, irmãos? Eu odeio injustiça. Eu odeio injustiça mesmo, não gosto. A Bíblia também vai falar sobre pessoas que amam a paz. E quem ama a paz também tende a odiar a guerra, a violência. Quem ama as pessoas, o ser humano, tende a odiar a xenofobia, sim ou não, irmãos? É terrível. Por isso que a palavra odiar para nós cristãos deve ser comum. O que nós não devemos é odiar pessoas, porque todas elas são filhos do Senhor, criados à imagem do Senhor. Então, irmãos, não é um problema grave odiar algumas coisas. A Bíblia diz que até o nosso Deus odeia o quê? O casamento, o divórcio. O casamento não, o divórcio. Deus, a Bíblia diz claramente que Ele odeia o divórcio. Um outro exemplo então para nós, aqui, né? O dono da plantação desse texto, ele odeia o joio. Ele odeia, ele não gosta mesmo. Mas ele optou por não destruir tudo, porque ele amava mais o trigo do que odiava o joio. Sabe, irmãos, pessoas inconsequentes, eu não sei se você já conversou com pessoas assim, aqui em Portugal. Pessoas inconsequentes acabam destruindo toda a sua plantação por causa do joio que está lá no meio. Tem gente que destrói relacionamentos, tem gente que destrói tudo que construiu por causa de um joio que foi plantado lá. Pessoas imprudentes acabam arruinando toda a colheita por causa do joio que foi inserido ali no meio.
mas a gente precisa perceber algumas coisas nesse texto. Joio é aquilo que o inimigo plantou, amém, igreja? Quem plantou o joio? O inimigo. Então o inimigo, por si só, ele não consegue destruir a sua plantação. A Bíblia não diz que o inimigo destruiu a plantação do dono do campo. A Bíblia diz que ele veio semear, o inimigo veio semear o joio. O inimigo por si só, ele não consegue destruir o que Deus colocou na sua vida. Tem gente aqui em Portugal que eu conheci que fala: ai, eu não vou na igreja porque o diabo não deixa, porque o diabo não quer. Que mentira! Não vem porque não quer. Porque o diabo não tem poder de destruir nada que Deus colocou sobre a sua vida. O diabo só tem poder de lançar o joio lá no meio. O inimigo só pode plantar algo para atrapalhar a sua vida. O inimigo também, irmãos, não tem autorização para destruir o que Deus plantou. O que Deus plantou, o diabo não tem poder para destruir. Ponto. Não tem poder. Então, igreja, como ele não pode acabar com tudo, então ele apenas semeia o joio. E Jesus, depois ele explicou esta parábola para os discípulos, porque assim como nós, às vezes ficamos com muitas perguntas, muitas questões quando lemos a palavra de Deus, e os discípulos, não foi diferente com eles. Eles perguntaram, questionaram a Jesus, e Jesus respondeu. Jesus disse a eles, está lá em Mateus 13, versículo 36 a 39. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo, Senhor. Então Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele estava falando sobre si mesmo, Jesus. O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o próprio diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Jesus explicou cada qual ali na sua parte ali, irmãos. Quem semeia então a má semente, a semente do mal, é o próprio diabo. Portanto, irmãos, essa é a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo na sua vida sempre vai ser semear uma briga, uma contenda, semear uma desconfiança, semear uma intriga, semear um descontentamento, semear uma ofensa, semear qualquer coisinha para que você depois faça o resto. Mas uma coisa é certa, igreja: joio é o que vem então do diabo. E o joio, irmãos, não sei quem já trabalhou no campo, sabe que é muito parecido com o trigo. É muito parecido. Olha, você pega na mão e fala: nossa, é parecido. Só que quando você conhece, realmente quando você é do campo, você realmente conhece aquilo. Você fala: não, isso aqui não é. Isso não é trigo, é joio. Porque o joio, irmãos, ele se parece apenas, ele confunde. E o joio, a maioria dos agricultores dizem que é duro, é enrijecido, não tem, como é que fala? Flexibilidade. O trigo ele é flexível, o trigo é maleável, o joio não. O joio não é maleável nem flexível em nada. É por isso que se parece, mas não é. Então a ideia do joio é confundir sem dar nenhum fruto. O joio entra na sua vida e não produz nenhum fruto, ele quer acabar com a sua vida. O joio, quando entra na sua casa, na sua família, não é para produzir frutos, é para acabar com ela, com a sua família. Então a diferença é essa, irmãos. O joio é sempre verde, sempre rígido, não tem nada por dentro. Ele é apenas colocado ali para destruir o que você plantou. E a estratégia do diabo sempre vai ser a melhor: confundir. Desde Gênesis ele faz isso. Ele confundiu a mulher de Adão. Com uma frase, com poucas palavras, ele confundiu. Segundo ponto, pode passar, fazendo favor, irmãos. O inimigo não pode tocar em você, mas ele entra em sua lavoura se você dormir. Amém, irmãos? Ele não vai tocar em você. O diabo não consegue tocar em você, mas ele pode entrar na sua lavoura, naquilo que você construiu, naquilo que você projetou durante anos, naquilo que você sonhou por anos, naquilo que você angariou por muito tempo, esforço. E o diabo vem lá: vou esperar ele dormir. Eu estou vendo que
Tal dia da semana, essa pessoa está dormindo de forma espiritual. Amém, irmão? De forma espiritual, está dormindo. Vamos jogar limpo agora, igreja Yahvé. O inimigo plantou uma semente na sua lavoura nessa semana? Será que o diabo conseguiu inserir uma semente dentro da sua casa nesses dias? Talvez nesses meses? E se sim, se ele conseguiu fazer isso, como é que ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu acesso à sua plantação, não a minha, a sua? Como é que ele conseguiu? Certa vez Martinho Lutero disse uma frase: você não pode evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você tem culpa se ele fizer um ninho sobre a sua cabeça. A Bíblia diz então: e dormindo os homens, o inimigo veio. E dormindo os homens, o inimigo veio. E dormindo os homens, o inimigo veio. Igreja, aonde que a gente está a dormir? Onde estamos a dormir? E se você pode estar até se perguntando: mas pastor, eu estou tranquilo, estou bem, minha família está bem. Mas diz que também aquele que está de pé, que não cai. Essa palavra também é para você, é para mim, porque eu também posso estar bem agora. Mas o inimigo, ele espera, ele é estrategista, ele espera a melhor hora do seu soninho espiritual. Ah, está tudo bem com a minha vida agora. E é lá que ele vem e lança. E ali começa. Mas sabe onde estamos a dormir, irmãos? E ontem eu tive prova do que eu ia pregar, conversando com um português lá no jogo de futebol do Estevão. O pai que não se importou com o seu filho quando era criança ou adolescente. Esse pai dormiu. Sabe o marido que não deu carinho para a esposa durante anos? A esposa implorando por carinho, e ele nunca deu. Esse pai, esse marido dormiu. Sabe, igreja, a esposa que nunca honrou o marido, sempre o desonrou na frente das pessoas, essa esposa dormiu. O casal que nunca ouviu os sentimentos dos filhos, esse casal dormiu. Quando seus filhos chegavam da escola, querem te contar algo, e você nunca tem o tempo, nunca quer ouvir o que ele está sentindo, esse casal, esses pais dormiram. Também temos os pais que dentro de um carro falam mal de líderes de igreja, de pastores, e eu sou prova viva da minha família, isso aconteceu. Um pai que todo culto fala mal de líderes de igreja, de pastores. Os seus filhos cresceram, não querem saber de igreja. Esse pai está perto de Deus? Será que está perto de Deus hoje? Ou ele acha que está perto de Deus? Os pais que ouvem músicas que desagradam ao Senhor perto dos seus filhos, músicas mundanas, promíscuas, que falam de besteira a todo momento. Se você ligar hoje qualquer Spotify, não, é só besteira. Não, irmãos. Você acha música para os seus filhos ouvirem? Eu não estou dizendo, irmãos, que tem umas canções lindas, antigas, aquelas da roça, sabe? É tão bonito, meu avô amava essas canções, que falava do dia nascer, o pôr do sol ali no meio do mato. Eu não estou falando dessas canções. Se você quiser ficar livre também dessas, que fique. Mas eu estou dizendo de músicas que promíscuas. Esses pais estão dormindo. Aí quando tem 13, 14 anos, uma filha engravida lá, eu não sei o que aconteceu. Pais que fazem acepção entre filhos estão dormindo. Pais, vocês não sabem como dói isso num filho, que ele se sente diferente o sentimento de indiferença. Indiferença, que palavra é essa? Vocês não têm noção como a indiferença dói. E sabe quem vem plantar a sua semente agora? Veja que essas coisas aqui, esses atos foram feitos pelo ser humano, pelas pessoas. Mas quem é que vem agora e aproveita e vem plantar o joio? O maligno. O maligno vem e aproveita toda essa situação e planta o joio. Irmãos, quando nós dormimos, o diabo ele entra e vai semear na sua plantação. Não tenha dúvida, irmãos. Não acho que porque a gente vem no culto de todo domingo que não vai. Se dormir, vai entrar. Muitos agora, irmãos,
acordaram para a vida. Essa é a verdade, acordaram. Nossa, é verdade, realmente aconteceu isso. Mas daí a pessoa toma uma decisão totalmente errada, quer acabar com tudo. Só que agora a gente tem que ter calma, depois que o inimigo entra na plantação e lança o joio ali. Porque quem dormiu quando o maligno veio plantar o joio? Fomos nós. Nós que dormimos. Então, irmãos, o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para ouvir essa mensagem. Você pode ouvir e tomar uma atitude ou não. Você pode continuar como você quiser. Mas como pastor eu digo, presta atenção nessa mensagem e coloque em prática. Eu tenho 36 anos, mas não tem uma vez que eu ouvi o meu pastor no Brasil pregar e pelo menos tentar colocar em prática. Porque a gente vem na igreja. Domingo, né? Não tem uma vez que eu entrava naquela igreja quando o pastor Davi e o pastor Arroz estavam pregando e eu pelo menos não tentava colocar em prática na semana. O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. A gente precisa agir com sabedoria quando isso acontece. Não adianta a gente dizer que a partir de hoje vamos proibir coisas que nós mesmos trouxemos para a nossa casa, para o nosso lar. Não adianta agora a gente bater as portas dentro de casa, se foi nós mesmos abrimos as portas. Sabe, igreja? Pode passar já mais um, fazendo um favor. Uma mensagem para você: você não precisa estragar tudo por causa do inimigo. Nós temos que agir com sabedoria. Porque nós sabemos que se o inimigo plantou é porque nós dormimos, amém, irmãos? Nós dormimos. Nós dormimos. E ainda vou além, irmãos. Se o inimigo plantou, é certo que vai crescer. E se crescer, o problema vai crescer também. E agora é você que vai ter que administrar essa questão. Então, eu dormi. Deus, eu dormi. O inimigo entrou, lançou. Agora esse negócio cresceu, esse problema cresceu. Eu não sei como resolver. E a gente precisa então ouvir e praticar a palavra de Deus. O livro de Tiago, irmãos, o irmão de Jesus, escreveu um dos livros mais ríspidos, segundo os teólogos. Refrear a língua. Várias coisas ele escreveu lá, amém, queridos? E uma delas foi: não adianta só ouvir a palavra, tem que praticar. E é difícil, né, irmãos? Você tem que amar aquele que te odeia. Oh, meu Deus do céu. É difícil, não? Amar aquele que nos odeia. Refrear a língua. Eu lembro que o meu pastor no Brasil, o pastor Davi, pegava a gravata dele e falava assim: tem gente que tem um linguão na igreja desse tamanho aqui, assim, ó. Para falar a bênção dos outros, era a gravatinha. Mas para falar mal dos outros, a gravata gigante, né? E Tiago falou isso. Nós temos que praticar a palavra, amém, queridos? Se você praticar a palavra de Deus, vai ser tão tranquilo. Uma outra lição para nós, irmãos. A gente está... Nossa, 11h30. Meu Deus. Estamos rápido hoje, hein? É para comer depois, né? O inimigo não plantou o joio apenas para te confundir. Ele plantou porque quer que você mesmo destrua a sua própria plantação. Quantas vezes eu vi isso? Você pode notar, irmãos, ele entra na sua vida quando você dorme. Ele lança lá uma semente e sai. E ele só fica te observando, porque ele quer que você destrua tudo. A intenção do diabo é ver você destruindo tudo. A intenção do diabo é ver você acabando com tudo. Agora eu não quero mais saber de nada. Agora eu vou para o mundo mesmo. Não estou nem aí com nada. A intenção do diabo é que você seja o culpado de tudo. Porque depois você sente culpa, depois que você acaba com tudo, irmãos. O diabo, o que ele mais ama fazer é isso: que você destrua tudo e depois você se sinta culpado por tudo. Quantos jovens estão tirando a própria vida, irmãos? Quantos adolescentes? Eu trabalhei com jovens muitos anos, irmãos, na igreja. Eles tiravam, sabe por quê, irmãos? Por causa do joio. Eles dormiam, o joio entrava, era semeado ali, o diabo saía. Depois eles não conseguiam lidar, então eles acabavam com tudo. Eu vou para o mundo mesmo. É isso sim, pai, mãe, não quero mais vocês. E depois
fala, isso, destrua tudo. Aí depois passa o tempo, o inimigo começa a soprar de novo, a culpa é sua, foi você que quis isso. E a pessoa vai e se mata, a pessoa vai tirar a própria vida. Sabe como funciona tudo isso, irmãos? Eu vou explicar para você. O diabo, ele não vai ligar para o seu advogado para falar sobre o seu divórcio, mas ele vai apenas plantar uma semente no meio da sua plantação enquanto você dorme. O diabo não vai pegar o seu telemóvel para bloquear pessoas no WhatsApp, Facebook, por causa de ciúmes, discórdias, mas ele vai plantar uma pequena semente ali, a semente da mentira, a semente da desconfiança. Cuidado, casais, cuidado. E depois o diabo vai esperar que você, com as suas próprias mãos, destrua tudo. Ele vai ver você acabando com as suas amizades, ele vai ver você acabando com os seus projetos. Ele adora ver isso em você, acabando com a sua própria história. Ele vai ver você acabando com seus próprios sonhos, com o seu próprio chamado. Esse é o plano do diabo. Ah, João 10:10, né? Ai, pastor, mas João 10:10 é o mau pastor, o pastor. Sim, mas o mau pastor está ligado ao diabo. O mau pastor está ligado ao diabo, que vem para matar, roubar e destruir. O diabo, irmãos, se eu fosse mau pastor, eu nem estaria pregando isso, irmãos. Eu só queria dar uma mensagem de agradar, mas é uma mensagem de sabedoria para nós. O diabo vai cortar as suas amizades também. O diabo não vai sair de projetos. O diabo não vai sair de igrejas. O diabo não vai sair dos seus compromissos que você firmou com a sua própria palavra, com a sua própria boca. Foi você quem disse que estaria lá. Ele não vai sair, é você quem vai sair. Ele não vai escrever textões escondidos por você. Ele não vai mandar áudios secretos por você. Ele não vai mandar você comprar coisas que desagradam ao Senhor. Ele não vai tomar decisões por você, não. Ele vai apenas plantar semente na sua vida, para que você faça tudo isso. Então, irmãos, a mensagem de hoje é: você não precisa destruir tudo que foi plantado com carinho, com amor, dedicação, por causa de uma semente que o inimigo plantou. Eu já vi casamentos acabando por coisas idiotas. Coisas idiotas. Eu já vi crianças sofrendo porque o pai e mãe se divorciou por pouca coisa. Ei, pai e mãe, vocês são o porto seguro dos seus filhos. Quando a criança, ela vê que os pais se separam, irmãos, como é que fica a cabeça deles? Os meus pais diziam que se amavam, mas agora eles se odeiam. Agora eu passo uma semana aqui com a minha mãe, alguns dias com o meu pai, não sei o que tem, mas eles se amavam, agora parece que eles se odeiam. Como é que o seu filho vai entender sobre o amor? Como é que o seu filho vai entender sobre fundamentos bíblicos? Irmãos, você não precisa perder tudo que Deus fez por causa do que o diabo plantou uma semente. Você não precisa acabar com tudo que presta por causa de uma coisa que não presta. Você já reflita agora, irmãos, a seara que Deus deu para você até o dia de hoje, tudo que você construiu com a ajuda do Senhor. Olha o que Deus ajudou a você plantar. Reflita agora aonde você chegou hoje. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje, comendo coisas que pessoas no Brasil ainda não conseguem comer, viajando para lugares que, meu Deus, mas só de estar nesse lugar, completa a pregação de quinta-feira, o contentamento, irmãos. Olha o que Deus te deu. Família. Quantas pessoas estão morrendo por causa de depressão porque estão sozinhos? Observe, irmãos, a lavoura da sua vida que ainda está de pé. Comece a olhar para ela.
nossa, eu consegui, com a ajuda do Senhor eu consegui estar de pé. Você conseguiu chegar até aqui, irmãos, mesmo com o joio, talvez ali, mas você ainda conseguiu estar de pé. Olhe para a sua vida, irmãos. Você semeou coisas boas. Talvez você tenha errado no meio do caminho também. E nós todos erramos. Nós erramos, amém, irmãos? Mas você semeou muita coisa boa. Você semeou dignidade ali. Você semeou com suas próprias mãos dignidade. Você ensinou seus filhos a amar as pessoas, a respeitar as pessoas, a não querer ser melhor do que ninguém. Existe dignidade nisso. Existe sonho que você plantou. Existe sorriso, viagens em família que você fez. Existe também lembranças de tantos momentos bons, não é, igreja? Eu sei que Portugal às vezes machuca. Machuca mesmo. Não é só Portugal, eu acho que a vida de imigrante machuca, né, querido? Qualquer imigrante em qualquer lugar do mundo vai machucar. Mas ainda eu sei que existiram momentos bons aí. Momentos que você lembra daquele sorriso. Eu me lembro de um dia que a gente no parque aquático lá no Algarve, e eu abracei o Estevão. Para mim foi o dia mais feliz aqui em Portugal. E eu não esqueço do rosto dele sorrindo. Era a primeira vez no parque aquático aqui em Portugal, depois de quase 3 anos. O primeiro ano foi muito difícil, irmãos. Investimos tanto dinheiro na igreja lá no Algarve, ficamos devendo para tantos lugares por causa da igreja. A gente não conseguia sair para nada, para comer nada. Mas Deus honra, irmãos. Deus honra. Naquele dia no parque aquático eu vi meu filho sorrindo. E é isso, é dignidade. Não por causa de mim, por causa dele. E você sabe onde você chegou também. Você sabe onde você chegou com a força que Deus deu para você. Existem lembranças boas. Ainda tem jeito, igreja. Ainda tem volta. Porque o nosso Deus é um Deus cíclico. Não porque Ele quer isso, mas se você ainda começou algo e parou, Deus ainda pode te chamar de volta. Reconstruir tudo de volta. Uma coisa eu te digo como pastor dessa igreja: não se martirize por ter dormido. Ai, pastor, eu errei, agora eu dormi. O diabo entrou e semeou, e agora estou com um problemão para resolver. Não se martirize. Venha até o altar do Senhor e peça ajuda dele. Mas não estrague tudo o que Deus fez na sua vida. Infelizmente eu conheci pessoas que não aprenderam. E aqui em Portugal fizeram tudo o contrário do que a Bíblia diz. Eu vou contar uma história para a gente finalizar aqui, irmãos. A história do demônio que acabou com 2 famílias. Havia um burro bravo amarrado a uma árvore. O demônio veio e soltou o burro. O burro entrou na horta de camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou a sua arma e matou o burro. O dono do burro viu o burro morto, ficou enraivecido e também pegou a sua arma e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o marido camponês encontrou sua mulher morta. Então foi lá e matou também o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram toda a fazenda do camponês. O camponês, em represália, matou os filhos do dono do burro. Então um anjo, vendo tudo aquilo, foi ao demônio e disse: você viu o que você fez? E o demônio respondeu: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi soltar o burro. Onde você está dormindo, igreja? E o diabo tem plantado o joio.
Aonde você tem dormido e o diabo veio, plantou o joio e saiu. Talvez na sua casa, talvez com o seu cônjuge, talvez com seus filhos, no trabalho, na igreja, com os irmãos, aonde ele tem plantado. Comece a refletir, queridos. Mas eu falo para vocês que ainda tem volta. Talvez você tenha pensado em tomar uma decisão que não vai ser bom para sua família, que não vai ser bom para sua casa. Não destrua aquilo que o Senhor construiu com você. Eu queria que a Jéssica colocasse um louvor. Vamos ficar em pé, queridos? Se você tem pensado coisas assim, irmãos, de tomar uma atitude, reflita agora nesse momento, querido.